fariseus, né, entre os principais judeus, ele era um homem importante. No começo aqui do capítulo 3 fala nada mais, nada menos do que o novo nascimento, né? Nicodemos, ele fica maravilhado com o ensino de Jesus e por naquela época ele até se oculta durante o dia e não vai falar com Jesus, mas à noite ele dá um jeito de escapar e, né, conversar com Jesus e perguntar. E ele pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna e coisa e tal, e Jesus então vai falar para ele: é necessário vos nascer de novo. Jesus vai explicar para ele acerca do novo nascimento. E haja vista que nós temos muito isso dentro da igreja, né? Pessoas que não passaram pelo novo nascimento. Pessoas que professam a fé na igreja, professam a fé em Jesus, que glorificam a Deus, que cantam a Deus. Se você ler lá em Apocalipse sobre a doutrina dos nicolaítas, naquela época os nicolaítas também estavam infiltrados dentro da igreja. Eles louvavam, eles cantavam, eles faziam tudo o que os outros irmãos faziam, só que eles adoravam ao mundo, né? Assim percebe que a igreja, a devoção deles era ao mundo. E assim, né, Nicodemos com essa curiosidade, então Jesus fala para ele: eu preciso passar pelo novo nascimento. Ele fica maravilhado com o ensinamento de Jesus. E acerca disso, também há muito isso dentro da igreja, no nosso tempo. Pessoas que nunca passaram pelo verdadeiro nascimento. Tem pessoas que já têm mais de 10, 15 anos, nunca passou pelo verdadeiro nascimento. Primeiro, antes de eu falar sobre a amor de Deus, eu quero dar um exemplo. Eu conheci, né, na minha conversão, algumas pessoas e meu pensamento nunca foi moldado por elas, mas sim por Cristo Jesus, pelo amor dele. Glória a Deus. Pelo que ele fez por nós. Deus. Mas eu conheci alguns cristãos que olhavam, mas se eu não gostar do outro irmão, eu não vou na casa dele, eu não consigo congregar com ele. Eu não quero mal a ele, mas não consigo congregar com ele, não consigo ir na casa dele. Que amor é esse? Jesus, é verdade. Somos nós. A Bíblia Deus. diz que só há um céu. Se eu não consigo viver com um irmão aqui, não tem lugar para mim no céu. Deus, é verdade. É eu que Deus. E eu já vi pastores ensinar isso. Irmão, mas você não é obrigado a conviver. Meu irmão, a Bíblia diz que só há um céu. Não há dois. E a Bíblia Glória diz a que Deus. nós não estaremos lá inconscientes, não, pastor Zé, nós estaremos conscientes. Glória a Deus. E a Bíblia ela relata também que a pessoa que vai para o inferno, ela vai estar lá no inferno consciente do que ela fez. Deus, isso é verdade. Então não tem como eu não consigo conviver com a irmã, não. Eu não vou na igreja lá porque eu não consigo ver. Eu não suporto a presença dela. Não é ela que não vai para o céu, é eu que vou. Porque se eu não amar ela, como Cristo me amou, eu não entro no céu. É verdade. Deus. Porque Jesus diz: amai uns aos outros, Deus. assim como eu vos Amei. Jesus. É verdade. Esse é o ensinamento de Jesus. Deus. Aos vossos inimigos. Orai por eles. Deus, é verdade. Essa é a base do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, Deus, irmão, já, que pelo injusto há quem ouse morrer. Mas pelo injusto, pelo miserável, você não vai achar ninguém. Só que Jesus ele veio e provou o contrário, irmão. Ele morreu por pecadores, pessoas injustas que não mereciam. Mas ele provou o contrário. E é verdade, pastor Zé Antônio, se você for na terra, vamos por um exemplo aqui, você acha que alguém teria capacidade de morrer pelo Bin Laden? Né? Fez os atentados nos Estados Unidos, matou milhares. Você acha que alguém morreria por Hitler? Por Stanley? Jesus morreu por eles. Deus. Se eles tivessem se arrependido na hora da morte, eu não sei, né? A história só conta o lado negro. E se esses homens se arrependerem? Jesus. Embora eles matam muitos judeus, o povo de Deus, mas se eles se arrependerem, eles têm uma cadeira lá no céu. Deus. E não é eu e não é ninguém que vai mudar o curso da história. Deus. Porque ele diz: se você crê no unigênito do Filho de Deus, e se você confessar de todo o coração que Ele é o nosso Senhor e Salvador, você será salvo. Glória a Deus. Independente do que nós cometemos. Se arrependemos, seremos salvos. Glória a Quem Deus. lembra dos dois ladrões da cruz? Os irmãos já prestaram atenção
que Mateus, pastor Zé Antônio, ele relata que aqueles dois homens, quando estão na cruz, os dois estão blasfemando de Jesus, pastor Zé Antônio. Só Lucas faz o relato que um se arrepende. Mas Mateus relata que os dois estão blasfemando. Jesus está no meio e os dois estão lá blasfemando. Salvou a tantos. Desce daí, nós creremos em ti. Aí Lucas faz o relato mais extraordinário. Que um dos ladrões percebe que Jesus estava ali, mas era inocente. Aí ele repreende o outro. Nós dois, com justiça, merecemos estar aqui, mas este aí não. Glória a Deus, é verdade. Aí o Senhor lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz: 12 meses estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Mas para ele estar naquela cruz ali, pregado igual Jesus, ele cometeu um ato que não era digno de ser salvo. Mas Jesus salva ele, pastor Zé Antônio. Para ele estar naquela cruz, ele deve ter roubado, matado alguém para estar ali e pregar. Jesus. Aquilo não importou para Jesus, porque ele se arrependeu. E o amor de Cristo salvou ele. Glória a Deus. A graça alcançou ele. Deus, filho. E é assim, pelo injusto, irmãos, nós olhamos, não há quem ouse morrer. Hoje, no nosso tempo, o crime mais hediondo, o que eu acho, como eu entender, e todas as pessoas acham, é que homens cometem crime com crianças, mulheres. É um dos crimes mais hediondos que nós achamos. Mas se uma pessoa dessa se arrepender, Jesus vai salvar. Jesus, é verdade. Jesus vai salvar. É verdade. E se eu e você não entendemos o processo da salvação, não somos nós que entraremos, não, nós ficaremos de fora. E aquelas pessoas que se arrependeram, elas vão entrar no céu. Glória a Deus, é verdade. Porque quando nós olhamos o curso da história, o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo. Ele é incapaz de fazer algo por si mesmo. Deus fiel, aleluia. Olha para você ver o sacrifício de bode, de touro, de novilhos, de rola, de pombas, não era o suficiente, pastor Zé Antônio, para apagar a ira de Deus, ou seja, para apagar o nosso pecado. Deus, é verdade, papai querido. Deus traça um plano extraordinário. Glória a Deus. Para dar a oportunidade, nós. Deus. Para nos dar uma oportunidade. A escolha missionária nova está em nossas mãos. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus. E se um de nós formos para lá, serão pelos nossos atos, pela nossa escolha. E não porque Cristo não nos quis nos salvar, não, pelo contrário. Ele quer nos salvar. Deus quer nos salvar, que a Bíblia mesmo, João relata, que Ele amou o mundo de tal maneira, para você ver, o tanto que Deus nos amou. Quando a Bíblia diz mundo, está falando das pessoas. Deus não amou o pecado, mas Deus amou a sua criação. Glória a E Ele Deus, foi aleluia. capaz de desfazer o que Ele tinha mais precioso no céu, que era o seu filho. E quando a Bíblia fala único, unigênito é único, não existe outro igual a Jesus. E olha que nós somos filhos de Deus, pastor Zé Antônio, mas nós somos filhos por adoção, por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, Jesus maravilhoso. De Deus. Agora você imagine o amor, irmão, nós somos privilegiados pelo amor de Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, pelo um dado momento, pastor Zé Antônio, Deus vira o rosto para Jesus. A Bíblia diz isso. O próprio Jesus, pastor Zé Antônio, ele olha para ele e diz: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento, irmãos, todo o pecado, Deus. todas as nossas mazelas estavam Deus fiel, aleluia. Sabe que naquele momento Deus não poderia fazer nada ali. Então Deus espera aquele momento acontecer ali. Jesus entregar o seu Espírito, Jesus morrer para ser ressuscitado ao terceiro dia. Deus não poderia intervir. Jesus. E pelo amor que Deus teve por mim e por você, pela nossa alma, Ele espera até o último momento. Deus maravilhoso. Jesus fala: Lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava bebendo todo o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus que era para ser derramado sobre mim e sobre você. Os açoites que Jesus sofreu, era ele e você que vivia no céu. Glória a Deus. Mas pelo amor e a misericórdia de Deus que dura para sempre, Ele criou um plano
para que eu e você tivéssemos a oportunidade. E para provar o amor de Deus, quando nós olhamos, quando Adão e Eva pecam no paraíso, Deus traça o plano. E a humanidade ela vem numa decaída crescente, que ao ponto, o pastor Zé Antônio chega a Deus olhar para a terra e dizer: eu vou desfazer de tudo que é na terra. Em Gênesis 6, chega ao ponto que Deus não aguenta mais. Deus diz, pastor Antônio: eu vou acabar com tudo. Jesus. Vou acabar com o homem, vou acabar com os animais, com as aves do céu, com as bestas da terra, com tudo que eu criei. Mas só que o interessante é que a Bíblia relata quando os olhos de Deus vai à terra missionária nova, Deus encontra alguém que acha graça aos olhos dele, e esse alguém é Noé. Glória a Deus, é verdade. A Bíblia diz que ele era um homem justo, Jesus. íntegro, e andava com Deus, no meio de uma população que a Bíblia diz que todo mundo estava corrompido, apenas Noé. Jesus. Glória a Deus. Se mantém fiel. E olha que Noé não tinha o que nós temos, pastor Zé Antônio. Noé não tinha o que nós temos. Como assim, evangelista? Noé não tinha a escritura sagrada ainda. Jesus, Deus. Ainda não tinha. É forte. Ele não tinha. Ele não tinha os alertas que nós temos, pastor Zé Antônio. Ele não tinha. Ele ainda não tinha o caminho trilhado. Nós temos o caminho trilhado. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo. Ele não tinha, pastor Zé Antônio, ainda ouvido: eu sou o caminho, a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Noé não tinha isso. Jesus. Mas ele creu. Glória a Deus, aleluia. Ele ouviu a voz de Deus e creu. E creu. Deus. Nós temos um manual de instrução para herdarmos a vida eterna. O irmão Jadas é mecânico, né? Se você perguntar sobre ele de motor de carro, sobre peça de carro, ele vai te dar uma instrução do que precisa e do que não precisa no motor de carro, né, irmão? Ele sabe. E Jesus deixou o manual para nós, irmão, já. E às vezes nós desprezamos o conhecimento manual. Glória a Deus. Nós jogamos fora o que ele fez, o amor dele. É o manual. E quando Deus olha, Deus fala: eu vou destruir. Deus Noé encontra graça aos olhos de Deus. E o amor de Deus pela humanidade ele é tão grande que pela vida deste cidadão, Deus mais uma vez dá a oportunidade à humanidade. O amor de Deus ele é tão maravilhoso, irmão Nova, que ele é capaz de ignorar as mazelas do homem. Só que Deus não concorda com o pecado. Deus é fiel. Deus até releva, mas Deus não ignora o pecado. Glória a Deus. Deus, ele cumpre com a sua parte. E Deus desfaz de todo o pecado da terra. Poupa Noé e sua família. O amor de Deus nos dá mais uma oportunidade através da vida daquele homem. Sabe o que acontece quando passa os 40 dias e quando as águas começam a baixar? Sabe o que acontece? Depois que eles saem da arca, que eles vão povoar a terra, a Bíblia diz que a humanidade novamente ela se leva ao pecado, à depravação, ao esquecimento de Deus. Só que desta vez o pastor Zé Antônio, o amor de Deus foi tão grande para conosco que ele fez uma aliança com nós. Ele fez uma aliança. Ele disse: nunca mais eu destruirei a terra, a população, como dilúvio. Todas as vezes que você vê o arco-íris, quando chove muito, que corta o céu aquele ar, é o sinal da aliança de Deus com Noé por toda a igreja. Glória a Deus. É o sinal do amor de Deus, não somente o sinal da aliança de Deus cumprindo a sua palavra, mas é o sinal do amor de Deus para conosco. Aí o que é que Deus faz? Deus cria mandamentos. Deus tremendo, aleluia. Cobriu o pecado. Glória a Deus, aleluia. E o povo sacrifica. O povo Jesus. sacrifica rolinha, o povo sacrifica todo. Deus fiel, aleluia. Sacrifica tudo para cobrir o pecado, mas isso não é suficiente, pastor Antônio, porque as narinas de Deus já estão cheias do pecado do povo. Aqui não cheira mal. Quem Deus faz? Jesus. Só tem uma única coisa que pode. Glória a Deus. Cobrir o pecado. Jesus. Só tem uma única coisa que pode aplacar ele, Deus, com essa coisa.
Cristo Jesus. Glória a Deus, é verdade, Pai. Desde a fundação do mundo, Ele foi dado para morrer por nós. Deus viu que todo sacrifício que era feito não seria suficiente, mas o amor que Ele tinha por nós seria suficiente. O amor que Jesus empregou por nós seria o suficiente para apagar a ira de Deus. Porque quando lemos Isaías, capítulo 53 de Isaías, ele tem, pastor Zé Antônio, dos profetas. Isaías é o profeta que é mais abençoado. Ele e João é os profetas que eu acho mais abençoados. Por quê? Porque Isaías, pastor Zé Antônio, ele vê o trono da glória de Deus, ele vê os querubins. Mas Isaías, no versículo de Isaías, Deus dá a visão dele vendo Jesus sendo crucificado. Deus tremendo. Pode ver, irmão. Antes mesmo de Jesus ser crucificado, no capítulo 53 de Isaías, ele faz o relato mais triste da história. A Bíblia diz que ele era o homem mais dissimulado. Deus tremendo. Que ele era um homem de dores. Que ele era um homem que os homens escondiam o rosto. Ele diz que ele foi levado ao matadouro como um É forte, ó Deus. Isaías diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia. Nós somos pregadores do Evangelho, mas se nós tivéssemos uma visão, a qual Isaías teve, um homem justo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Deus, o sofrimento de Jesus. Jesus. Imagine o pesado coração do profeta Isaías quando ele vê aquilo. Mas imagine se Isaías tivesse tido o que João teve. Jesus amado. João teve glória a Deus. A bênção de ver Jesus na glória. Deus maravilhoso, aleluia. João, ele teve a oportunidade de ver Jesus ressurreto em toda a sua glória. Ao ponto que a Bíblia diz que quando Jesus aparece para João, ele cai aos pés de Jesus como um morto. Deus tremendo. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Pelo amor de Deus nós fomos sarados. Pelo amor de Deus nós fomos alcançados. Quando Jesus ele vai àquela cruz, ele vai à cruz por amor. Jesus não vai à cruz só para provar que ele era capaz de suportar aquela cruz. Jesus não vai à cruz porque ele queria provar que ele era capaz de suportar o açoitão. Jesus vai à cruz porque ele quis valer a pena. Glória a Deus. Lembre-se, irmão, que a Bíblia diz que vale muito mais uma alma no céu do que o mundo inteiro. Deus. Agora vê a importância da nossa alma para Deus. Glória a Deus. Ela é tão importante que quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para esse versículo, eu vejo Deus se desfazendo do que ele tem de mais precioso. Irmãos, eu não posso dizer que eu entendo o sentimento de Deus pela humanidade, mas eu posso dizer que eu entendo um pouco do sentimento da perda. Jesus. Mas minha esposa perdemos um filho. Deus tremendo. Agora imagine o pastor dizendo, você tem que estar. Nós perdemos ele. Deus o recolheu. Mas imagine você ter que estar. Agora imagine você com todo o conhecimento, toda a ciência do mundo, à sua disposição, todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro, como Deus tem. Imagine o pastor dizendo, você olha para a raça humana. Você fala, vou dar o meu filho. Ele vai morrer. E mesmo assim, ainda muitos deles ainda vão cuspir no sacrifício. Muitos deles vão desprezar o meu amor. Muitos deles vão desprezar o amor de meu filho. Imagine, irmão, já, você sabendo de tudo isso, você tem que amar muito. Glória a Deus. Para ser capaz de Deus, Pai. É verdade, ó Deus, aleluias. Olhando para nós mesmos, a gente quando tem algum bem ou algo precioso ali que você conseguiu com tanta luta, com tanto esforço, quando você perde, não se desfaz, mas quando você perde, você fica triste. Não é porque você é materialista, mas quando você consegue algo ali que você luta tanto para ter e você perde, pastor, você fica triste. Agora imagina se você tivesse a presciência, o conhecimento de Deus de tudo isso, e sabendo que a humanidade muitas vezes ia virar as costas para o sacrifício que ele fez. Deus tremendo. Será que nós daríamos? Jesus amado. E olha que Deus está dando Jesus, não é para morrer por alguém que é santo, não. Jesus, Deus não está dando o filho dele. Deus, aleluia.
Glória a Deus. Deus não está dando Jesus para morrer pela humanidade santa, não. Ele está dando Jesus para morrer pela história da terra. Pela humanidade. Deus, papai querido, é verdade. Não merecemos a graça ou o amor dele, mas ele provou. Glória a Deus, é Então eu vou verdade. morrer, vale a pena. Deus tremendo. Vale a pena. Vale a pena o sofrimento. Deus maravilhoso, te agradecemos por tudo, Pai. É forte, ó Deus. Oh, aleluia. Todos os dias. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Todos os dias. Amai uns aos outros como eu vos amo. É, Jesus, é verdade. A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz do Calvário, os acusadores de Jesus passam de frente dele e diz: salvou tantos, curou a tantos. Glória a Deus. Não pode salvar de mim. Desce daí, creremos em ti. Só que eles não entendiam que o que Jesus estava fazendo ali, o que Jesus ia fazer aqui nesta terra, não era descer daquela cruz. Não era provar que ele era capaz de descer. Mas o que Jesus veio fazer era morrer e suportar o sofrimento. Deus. Porque valia a pena. Glória a Deus. Por amor, Jesus se entregou. É verdade. O maior símbolo do Evangelho é o amor de Cristo Glória a Deus. por nós. É, Não Jesus. merecemos, a Bíblia diz que nós não somos merecedores. É verdade, ó Deus. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos nossos indeméritos, ou seja, por aquilo que nós não somos capazes de fazer. E Deus viu que nós não éramos capazes de alcançar a salvação, a vida eterna, por nós mesmos, o sacrifício de animais. Ele viu que não era capaz. Então ele pega o que ele tem mais precioso, o tesouro mais precioso que ele tem, ele pega e ele dá, então eu vou dar. E Jesus veio e consumou o ato naquela cruz. Se estamos aqui, eu e você, se você tem uma família, se você tem o que você tem, é por causa dele. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele. São todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Verdade. Às vezes a gente fica triste, chega na igreja, a igreja tem poucos membros, a igreja está vazia, irmão, mas Jesus, se a igreja tivesse cheia, Jesus era mentiroso. A Bíblia diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É verdade, Deus, é verdade. Jesus está voltando. É, Jesus, é verdade, ó Deus. Jesus É está voltando, o povo forte, está Deus. perdendo o amor. Deus tremendo. Mas não perca o seu amor, não perca a sua fé. Acredite, porque Ele está Glória a em Deus. vitória no céu da igreja. E a Bíblia diz, pastor Santoro, quando Ele vier, todo olho verá. Muitos acreditam, muitos dizem que Ele vai vir e levará os crentes, será um arrebatamento que ninguém verá. Mas em Mateus e em Apocalipse, pode ler lá, irmãos. A Bíblia diz que quando Ele vier, todo olho verá. Em Apocalipse, capítulo 1, pode ler lá, a Bíblia diz que quando ele vier, todas as nações da terra verão o pastor Zé Antônio. Em Mateus, capítulo 24, a Bíblia diz que quando ele vier, todo o olho verá. Glória a Deus, é verdade. Só que a Bíblia diz que nem todos serão salvos. Em Mateus 22, a Bíblia diz que todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembra aqueles que andavam com Jesus? A Bíblia diz que onde Jesus ia, tinha uma multidão com Jesus. Aonde Jesus estava era aglomerado de gente atrás de Jesus. Uns queriam pão, outros queriam milagre, outros queriam ver se era Jesus mesmo, outros estavam ali porque queriam prender, acusar, matar ele. Mas a Bíblia diz que ao final do dia só 12 permaneciam. Então não fique surpreso, irmão, se a igreja começou a chegar, agora só tem 10. Não fique surpreso se a igreja começou a contar e só tem 5. Porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Glória a Deus, aleluia. Não, pastor Zé Antônio, a Bíblia não diz que é do meio, não. A Bíblia diz até o final. Você já viu um maratonista começar a maratona e parar no começo, ele só para quando ele termina. Quando ele chega no final, na linha de chegada. Assim é o Evangelho. Se você começou, continue. Muitos vão ficar pelo caminho, mas continue. Lembrando o sacrifício de Jesus. Lembrando o amor que Jesus tem por você. Glória a Deus. Passamos mais nada. O que Jesus passou é muito pior. O que Paulo passou é muito pior. O que Pedro passou é muito pior. Nós não passamos nada. Nós somos privilegiados. Porque nós temos um caminho feito, trilhado. E se você permanecer até o fim, você será salvo. Glória a Deus, aleluia.
Deus Cuida é da fiel, é sua coroa para forte, que ninguém Deus. roube. Em Apocalipse 3, Forte, Jesus fala Deus. sobre isso. Toma cuidado da sua coroa, irmão. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Deus Toma conta da tremendo. sua coroa, para que ninguém roube ela. Deus maravilhoso, é verdade, Pai. Mateus faz um relato, o pastor Zé Antônio, que alguns chegou para Jesus e disse: Senhor, nós queremos te seguir. Aí Jesus olha para ele e diz: aqueles que quiserem vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Nada mais é, irmão, do que Jesus estava falando. Toma a sua cruz e me siga. Pega a sua responsabilidade. Faça a sua parte. Negue a si mesmo. E siga. Glória a Deus. Venha. Deus, Pai. Eu vou encerrar, mas eu quero dar mais um relato sobre o amor de Deus. Deus. Todos conhecem a história de Paulo. É, Todos Deus. conhecem a história de Paulo. E é Deus. extraordinária a história desse homem. É, Por Deus, quê? é verdade, Deus. Porque Lucas relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2, sobre o Pentecoste, é coisa maravilhosa. Deus derrama do poder sobre todo mundo e são cheios. No capítulo 3 em diante vai seguindo. Pedro vai pregando, 3 mil, quase 3 mil almas são agregadas. Na segunda pregação, quase 5 mil almas são agregadas à igreja. E a igreja vai crescendo. Mas a Bíblia diz que se levanta alguém por nome de Saulo e começa a perseguir a igreja. A Bíblia diz que é uma perseguição implacável contra a igreja daquela época. A Bíblia diz que ele vai atrás, ele pede carta dos superiores para sair nas cidades vizinhas atrás, prendendo, jogando na prisão, até chegar o dia em que Estevão é preso e vai é julgado. No capítulo 6, se não me falar a memória, do 6 e o 7, Estevão faz um grande relato sobre o que Deus fez na época de Abraão. Estevão faz um relato. A Bíblia diz, pastor Zé, que quando ele está diante daqueles homens no sinédrio ali, falando, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como um rosto de um anjo. Para você ver a glória, pode ler lá, irmão. Atos, capítulo 7, pode ler lá. A Bíblia diz que quando ele está discursando para aquele homem, o rosto dele brilhava, que nem o rosto de Moisés quando desce do monte. Deus, mas sabe o que eles fazem? Coração duro. Eles não aceitam, eles condenam Estevão, homem inocente, a ser apedrejado à morte. E sabe quem estava lá segurando as capas? Saulo. Glória a Deus, aleluia. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo. Deus maravilhoso. A capa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Mas sabe o que acontece? Deus não desampara Estevão. Porque a Bíblia diz que quando ele está morrendo, vertendo no Espírito, a Bíblia diz que o céu se abre. Glória a Deus. Cristo, à direita. Deus, aleluias. Deus maravilhoso. E eu quero acreditar, pastor Zé Antônio, que a conversão de Paulo começa naquele momento. Porque naquele momento Estevão não nega a Deus. Pelo contrário, Estevão ora a Deus para que tenha misericórdia deles, para que não impute o pecado a eles que estavam cometendo. É forte, ó Pai, aleluia. O amor de Deus, glória a Deus. A partir daquele momento, quando ele pede carta para Damasco, a Bíblia diz que no caminho Jesus Cristo encontra ele. O amor de Deus encontra ele. Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Porque aquele que persegue a você, a mim não persegue. Somente a mim a você vai perseguir aquele que está lá em cima. Aquele que morreu por nós. Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus encontra aquele homem. Pastor Zé Antônio, se fosse na nossa época, você acha que as igrejas iam abrir oportunidade para ele pregar nos cultos, sabendo tudo o que fez no passado? E eu não, a primeira coisa que eu fazer, não sai daqui, você matou os nossos irmãos, você perseguiu a igreja. Não. Deus, porque isso também aconteceu quando Deus aparece a Ananias. Ananias, vai lá na rua chamada direita lá, porque tem um homem lá. Vai lá, eu quero que você vá lá. Ele não está enxergando não, mas vai lá, ora para ele, para que ele volte a enxergar. Quando Deus fala que é Saulo de Tarso, você fala, você vai, esse aí, Deus, esse homem aí não é esse aí. Porque, irmão, Deus pega a história para tornar em rei, em príncipe, para fazer aquilo que ninguém acredita. Glória a Deus, aleluia. Deus, irmão, Deus é o único que põe expectativa em nós. É quando verdade. Ninguém dá nada por nós, pastor Zé Antônio, Deus, Jesus vai morrer na cruz. Glória a Deus, Quando aleluia. ninguém acreditou em nós, ele disse, vai lá, meu filho, morre por ele na cruz, porque eu acredito nele. Jesus. Ainda há esperança, irmão. Glória a Deus. Lembra quando Lázaro está lá na cova, lá na tumba, na caverna lá? As irmãs tudo desesperado, todo mundo desesperado, a multidão
Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor, e só vê a glória de Deus, e só vê o sobrenatural de Deus quem crê, irmão. Quem crê na palavra, não precisa ser decreto para mim. Glória a Deus. Nessa palavra você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Sabe por que eu falo isso? Porque o amor de Deus me alcançou. Quem me vê vestindo um terno hoje, calçando um sapato social, cabelo cortado, todo arrumadinho na igreja. Quero ver você me ver aí há 7, 8 anos atrás, quando eu vivia nessas ruas do Itamaraty, do Alvorada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, correndo atrás de crack, fumando, igual mendigo. E as pessoas dizem: vai morrer na droga, a polícia vai prender, alguém vai matar. Jesus dizendo: eu morri na cruz. Glória a Deus, aleluias. É, Deus. Tem vida aí, irmão. Quando ninguém diz Deus. não há esperança, Jesus diz: há esperança. Glória a Deus, Eu morri aleluia. na cruz por ele. É, Jesus. E hoje eu estou aqui não porque eu sou bom, não porque eu sou merecedor, mas por Glória a Deus, aleluias. É, e sabe, Paulo foi o maior apóstolo, por quê? Porque o amor de Deus alcançou ele. Porque a graça de Deus alcançou ele. Ananias não queria ir, mas Deus disse: você vai lá. Deus. Então, você vai lá. Aleluia. E Ananias obedeceu a voz de Deus e foi lá. Deus também. E Paulo é o maior apóstolo do Novo Testamento. É, Deus, é verdade. Ao ponto que ele diz: eu aprendi a ter pouco. Eu aprendi a ter pouco. Glória a Deus. Eu aprendi a padecer necessidade. Paulo nunca reclamou de nada.